E começo essa edição com uma pergunta. Se você tem filho em casa, você sabe identificar se ele ou ela sofreu ou está sofrendo algum tipo de abuso? O tema é delicado, mas precisa ser discutido. Em Sumaré, interior de São Paulo, o assunto foi debatido hoje em um seminário. Na cidade, em 2016, 600 meninas foram vítimas de abuso ou exploração sexual, segundo o IBGE. Uma flor amarela para simbolizar o Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Abuso e Exploração Sexual contra crianças e adolescentes. No anfiteatro, dir-se Dalben representantes da rede municipal de saúde, assistência e educação da cidade de Sumaré. Segundo a coordenadora geral do Instituto Bem Querer, esse seminário tem por objetivo explicar para os membros da rede como receber e como encaminhar as vítimas para serem acolhidas. Nós resolvemos fazer esse primeiro encontro, esse primeiro seminário, porque a nossa entidade é uma entidade que acolhe adolescente vítima de violência sexual. Ela chega para a gente já grávida. Então nós resolvemos prevenir com esse encontro, onde nós chamamos a saúde, a assistência e a educação, nós chamamos a rede para mostrar o fluxo dos encaminhamentos quando eles percebem alguma mudança, tanto na escola, quanto em casa, quanto na entidade que recebe a criança, para onde ela encaminha. Esse é o objetivo do nosso seminário. O Instituto Bem Querer acolhe a criança ou a adolescente grávida e presta atendimento até o bebê completar 1 ano de idade. Nesses 13 anos de existência aqui na cidade de Sumaré, mais de 2.500 meninas já foram atendidas. Atualmente, a entidade acolhe 100 meninas. O trabalho é para que elas percebam que são vítimas, porque na maioria das vezes o violentador faz com que elas se sintam culpadas, dessa exploração. E na verdade não é isso que acontece, elas são vítimas e nós mostramos para elas que elas são vítimas, nós fazemos com que elas denunciem, que elas aprendam a denunciar, que elas falem não para o explorador e para quem abusa. Nós ensinamos para que elas não sejam mais abusadas e que não aconteça novamente essa gravidez que na maioria das vezes são indesejadas. Nós fazemos com que elas aceitem os bebês, que elas consigam proteger os bebês, Nós ensinamos a fazer parte da vida delas o cuidado, higienização, amamentação, que elas procurem um postinho para dar continuidade no atendimento desse bebê. Segundo o IBGE, em 2016, a cidade de Sumaré tinha 600 meninas vítimas de abuso ou exploração sexual. Já os dados nacionais divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento Social apontou que, no mesmo ano, 29 mil casos foram registrados no Brasil. Esse psicólogo explica como a família pode perceber sinais de que a criança ou adolescente está passando por um processo desse. A mudança do comportamento é sempre um dos principais sinais, de que essa criança está passando por algum processo ou de abuso ou de exploração sexual. Então, por exemplo, as crianças normalmente ficam mais deprimidas, e aí a perda de apetite é um dos sinais que pode acontecer, as crianças terem repulsa por algumas pessoas, em específico, também é um sinal de que essa criança pode estar passando por algum abuso, E os adolescentes, os comportamentos sociais, que na adolescência é o momento em que ele começa a encontrar os pares, então pode ser que nesse meio tempo, se ele estiver passando por um processo de abuso, ele também se torna um adolescente mais deprimido, mas muitas vezes isso também pode ser demonstrado de maneira mais irritadiça, com uma certa irritabilidade, e aí com comportamentos mais agressivos. Em relação a quando essa situação acontece dentro de casa, como saber também dos sinais e como os pais em si ficarem atentos por conta de situações com familiares ou com o próprio pai dentro de uma casa?
E neste caso é um pouco mais difícil detectar, né? Porque o agressor está dentro da própria casa. A orientação que a gente dá é sempre que os pais conversem com seus filhos, né? Para entender a dinâmica daquela família, né? É importante que todos estejam alinhados, entendendo sobre isso. E aí, quando a violência acontece dentro de casa, ela é mais difícil de ser detectada. É importante que esse filho, né, que essa criança ou que esse adolescente tenha um adulto de referência, né? Às vezes, se esse adulto não for dentro de casa, que ele encontre na escola os professores, né, nas entidades assistenciais, por exemplo, né, que a gente trabalha, que ele possa encontrar um adulto de referência para que ele possa falar e fazer a denúncia. O número do telefone que atende em território nacional para denúncia de casos de abuso ou exploração sexual contra criança e adolescente é o 100. Os procedimentos, né, as orientações que a gente pode dar para os pais é sempre o boletim de ocorrência, procurar a delegacia mais próxima da sua residência, né, para fazer um registro, né, na delegacia e também, né, procurar órgãos que estão alinhados para trabalhar na proteção da criança e do adolescente. Então, o Conselho Tutelar é um órgão específico que eles podem procurar, né, além dos CRAS e os CREAS, que são Centros de Referência de Assistência Social e Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Que aí, o CREAS, principalmente, é quem vai trabalhar diretamente com a questão da violência, né? E aí conseguir proteger essa criança e dar toda a assistência para essa família. Se o filho mudou de comportamento em casa, fique atento. E qualquer sinal aí, procure a polícia e faça a denúncia.